Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos Vinícius Santana, boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Johnny, como estamos? Tudo bem? Tudo certinho, Marcos. Olha, fiquei curioso com esse assunto aqui. Você vai falar hoje pra gente sobre Domingos Martins, né? Como essa cidade foi formada. Acabamos agora de ter o festival de inverno, a cidade fica sempre cheia. Ouvimos falar o tempo inteiro de Domingos Martins, muito ligado a uma cultura europeia, mas a história da cidade vai muito mais além, né? Exatamente, tem diversas vertentes aí e é um local aí que, digamos que é primordial, né, para o entendimento do Espírito Santo, da nossa história, e também contribui bastante para aquilo que a gente tem como trunfo de dizer que é um estado em que você pode estar na praia e logo estar nas montanhas, né? Então é uma cidade importantíssima para o nosso estado e que é legal a gente falar sobre a história dela. Bom demais. Quando é que começa a ter um povoamento ali, que a gente tem conhecimento? Como é que surge essa cidade? Então, aquela região, para se pensar a cidade, assim, é legal se pensar toda aquela região ali no entorno, obviamente já era, né, habitado por indígenas. Posteriormente, o Estado até faz um processo ali de cercamento indígena também, né, de se criar assim, pequenos barracões e povoamentos para concentrar povos indígenas, porque naquela época, diante da necessidade, né, de adentrar o interior do Espírito Santo, os indígenas traziam alguns entraves do ponto de vista colonizador, obviamente, né? Eles apenas estavam defendendo as suas localidades onde eles viviam, mas que traziam assim alguns entraves, e aí o governo, principalmente liderado pelo governo federal, mas também estadual, fazia algumas medidas de concentração indígena. Então eles pegavam algumas áreas, construíam barracões e colocavam ali como se fosse basicamente os aldeamentos, né? Então aquela região ali já tinha recebido alguns aldeamentos indígenas, mas alguns indígenas já povoavam aquela região, e principalmente ali tinham alguns distritos, como o distrito de Aracê, Melgaço, né, que foram distritos que se desenvolveram através da Estrada Real, Estrada de São Pedro e Alcântara, né, que foi construída ali no começo do século XIX, 1816, 1815, por ali, que era uma estrada que ligava Vitória a Minas, que foi construída a pedido até da coroa de Dom João VI, para ligar e não depender da ligação apenas de Minas e Rio de Janeiro. Então a criação dessa estrada fez com que se desenvolvesse alguns distritos né, florescesse ali Aracê, Melgaço, esses povoamentos indígenas, mas a história, assim, de fato, né, que a gente pensa em imigração alemã, tinha até de outros tipos outras vertentes de imigrantes, mas principalmente a imigração alemã, começa em 1846, né, e isso está aí dentro de uma política do Estado de embranquecimento mesmo, de se trazer, fomentar a vinda de europeus, muito em cima, né, das leis que vinham aí desmantelando o sistema escravista, o sistema escravocrata, e aí existia uma necessidade de embranquecimento da população e de trazer aí imigrantes alemães, né, italianos, alemães, pomeranos, até holandeses vieram também, enfim. E aí começa aí em 1846, começa a chegada em 1846, e chegam 39 famílias alemãs, né, para essa região. Inicialmente, sim, pode falar. Desculpa interromper aí. Você falou da questão dos indígenas que foram levados para lá. Eles eram do estado mesmo, viviam em outras regiões. E aí, durante a chegada de mais portugueses ali, havia como se fosse uma guerra mesmo, né? Os indígenas daqui, você já contou pra gente em outro momento, eram muito guerreiros. Foi nessa época das navegações que eles começaram a ser levados ali para Domingos Martins, ou foi por volta de 1840, mais ou menos junto com os imigrantes? Ou foi um processo muito anterior? Não, quase todas essas localidades do que a gente coloca hoje como interior do estado, região montanhosa, que por muito tempo ficou mantida na mata nativa, é possível ver a presença de indígenas. Toda aquela região do interior. Essa parte dessa região ali do distrito de Aracê e Melgaço
o que obviamente, né, existem assim relatos de que indígenas passavam por ali, mas o que eu disse no sentido do aldeamento era uma estratégia da coroa de Entendi. fazer realmente uma concentração da região, né? Isso no sentido até de tentar concentrar e dominar aquela região tira de uma região e coloca concentrado no lugar para que eles não ataquem e não façam nada, né? Entendo. E aí, a partir do momento que esse aldeamento caiu, não atingiu o objetivo, eles tomaram as matas novamente e voltaram a habitar as matas do interior do entorno. Mas quase toda essa região, essas localidades do Espírito Santo no interior, antes da colonização e até posterior à colonização também, é possível dizer que foi habitação indígena, né? Entendi. Ô Marcos, e a cidade começa a crescer a cidade mesmo, né? Não só esse povoamento da região, do município. A cidade começa a se formar já a partir dessa metade do século XVII, XVIII? 19, Perdão, 1846. 1846. Isso, 19. chegado as famílias, né? Eram 39 famílias, sendo 16 luteranas e 23 católicas. Tem até um ponto em que um grande evento da cidade de Domingos Martins é a Sommerfest, que é o festival de verão que é chamado, né? Ela acontece se não me engano, no último final de semana de janeiro. Então se celebra muito essas culturas, né, de origem alemã, voltada para a celebração da cultura alemã. E aí tem um local lá que eles fazem uma missa, né, ecumênica, pensando a chegada dessas famílias, que eles, no primeiro local tem ali, né, esse monumento com a referência, né, da chegada dos portugueses, perdão, das famílias alemãs. E aí dessas famílias, inicialmente, eles fundam aquela colônia ali, que é colocada como colônia de Santa Isabel, e os luteranos, muito em virtude de alguns choques e desentendimentos que eles tinham, muito em cima da religião. Por exemplo, os luteranos, inicialmente, eles não tinham local para poder enterrar, né, as pessoas que morriam, porque o cemitério próximo ali, ou então o cemitério de Viana, como se usava, era só voltado para quem era católico. E eles mudam de localização e vão mais para cima, né? Sobem um pouco a serra. E mais acima eles fundam uma localidade que é chamada de Campinho Berg. Berg é uma alusão a morro, né? Tradução para o português, seria Morro do Campinho. E os católicos ficam ali onde é a colônia de Santa Isabel. E a partir daí a cidade começa a prosperar, mas em cima de muitas dificuldades. Eles passaram por muitos problemas, por exemplo, de epidemia de febre amarela e diversas outras epidemias que praticamente devastaram ali essa povoação inicial, né? Existia uma dificuldade muito tremenda também de conhecimento da terra, conhecimento de técnicas, conhecimento de cultivos que só existia aqui no litoral, como banana, por exemplo. Então existia uma dificuldade muito grande de adaptação, por mais que seja uma procura do clima. Outra coisa, João, que é legal se dizer também, legal do ponto de vista histórico, de curiosidade, é que muitos ficaram em Domingos Martins, mas eles imaginavam que iam para outra localidade do país. Alguns que achavam que estavam indo para o sul e tinha aqui só como passagem. Outros que iam para o Rio de Janeiro. Outros faziam a trajetória inversa, isso posterior, né? Essa população inicial, que iam para o Rio de Janeiro, se decepcionaram ali, que eles viam que não tinha uma concepção de se plantar, porque a promessa mesmo, quando a gente vê muito do ponto de vista do governo brasileiro de fomentar, né? Mas a conversa que se tinha com essas pessoas que estavam passando ali num momento muito difícil econômico na Europa, era de se dizer que aqui foi prometido tudo para eles, que já chegariam com terra, que já estava tudo pronto e que tinha até a máxima de que aqui jorra leite e mel da pedra. Então era uma promessa realmente de um paraíso que era chegar para se viver, e por isso muitos vieram. As pessoas vendiam tudo que tinham lá para poder vir para cá e ter um novo começo, né? E aí aqui encontraram essa dificuldade, além da epidemia, a dificuldade de adaptação, a dificuldade de chegar e ainda ter que derrubar a mata nativa para poder só assim começar a se plantar. Nesse Sommerfest, um dos elementos assim de entretenimento
é o concurso de lenhador, né, que existe em dupla e individual, que é realmente de uma grande tora de madeira e quem consegue serrar num tempo menor, né? É uma competição. E isso é uma referência a esses primeiros colonos que tiveram essa dificuldade de ter que serrar a mata nativa para poder abrir, né, não só estradas, mas também pequenos terrenos para poder começar a sua plantação. E aí, pouco a pouco, o município, o povoado, né, na época, a vila, foi crescendo e em 1893 ele torna-se emancipado de Viana. Né? Na Marcos, época era... a gente Sim, pode terminar daqui a pouquinho? Vamos para o Repórter CBN, pode sim, ser? claro, vamos sim. De volta com histórias do cotidiano, antes da gente ir para as informações do Repórter CBN, o Marcos Vinícius Santana, nosso comentarista aqui, falava sobre a cidade de Domingos Martins, como foi formada, e você parou justamente naquele período ali de emancipação, né, ou de surgimento mesmo da cidade ali, né, Marcos? Isso mesmo. E aí torna-se cidade em 1893, né, finalzinho ali do século XIX, emancipando de Viana. Antigamente era uma freguesia, né, ligada a Viana. E aí é emancipado o município, que à época era o município de Santa Isabel. E aí, em 1921, a cidade muda de nome, homenageando Domingos José Martins, que foi aí um líder. Ele é capixaba, né? Ele nasce em Caxangá, que é ali no sul do Espírito Santo, Marataízes, Itapemirim, por ali, e ele torna-se um líder da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana foi um movimento ali de caráter liberal, né, republicano, que aconteceu em 1817. Ele acaba sendo morto, né, fuzilado, e é colocado aí como um mártir, né, um herói não só daquela região ali de Pernambuco, mas também posteriormente uma referência da história do Brasil, e sendo capixaba tornou-se um mártir aqui para a nossa história. E aí em 1921 ele é homenageado, dando nome a esse município que anteriormente era o município de Santa Isabel. E aí Domingos Martins se desenvolve como cidade e tem como grande referência, né, exalta muito essa raiz germânica, e isso é possível ver, como disse, na Summerfest, né, que é o principal evento assim, de exaltação da cultura, mas também na sua arquitetura, no seu cotidiano, está sempre muito presente essas raízes, que foi o que assim fomentou a cidade, mas a gente também não pode esquecer essas outras vertentes que a gente coloca, né, do ponto de vista indígena, até negros escravizados que também passaram por aquela região, mas que representa a miscigenação do Estado em um local importantíssimo para a nossa logística de turismo, economia, etc. Obrigado, tá, Marcos, por mais esse comentário aqui, muito esclarecedor para a gente, e no momento em que muitas pessoas subiram para Domingos Martins, uma cidade muito querida que no inverno fica mais charmosa ainda, chama mais a nossa atenção e tem uma importância histórica danada para o Estado, que eu fiquei sabendo aqui com você. Obrigado. Eu que agradeço. Semana que vem nós estamos aí novamente. Um abraço para o povo de Domingos Martins e do entorno. E é isso. Viva a nossa história e semana que vem estamos aí novamente. Até lá, Marcos.